Olá, meus queridos alunos do 8º e do 9º ano, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é a professora Denei Carla, responsável pelo componente curricular Língua Portuguesa da Escola Sebastião Cosme de Assunção. E aqui estou eu novamente para darmos início à nossa segunda oficina das Olimpíadas de Língua Portuguesa, que tem como título, como temas, o 6º e o 7º ano, Memórias Literárias, e o 8º e o 9º, Gênero Textual Crônica. Então, aqui estamos dando início ao tema Crônica com os alunos do 8º e do 9º ano. A todos eu gostaria de dizer que sejam todos bem-vindos para mais uma aula das oficinas de língua portuguesa. E para nós aprendermos mais um pouco sobre o gênero textual crônica, aqui estou eu para passar algumas informações para nós interagirmos juntos e aprendermos juntos, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Pessoal, vejam só, componente curricular Língua Portuguesa, segunda oficina das Olimpíadas, e aqui estou falando sobre o gênero textual crônica. Mas vocês poderiam perguntar, professora, o que é uma crônica? E eu vou falar para vocês agora, tá? Desvendando a crônica. A crônica, pessoal, nada mais é do que um gênero textual no estilo de uma narração. A gente poderá narrar algum acontecimento que tem por base os fatos que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por esse mesmo motivo é que esse gênero textual se torna uma leitura agradável, uma leitura de coisas do nosso dia a dia, onde o leitor interage com os acontecimentos e por muitas vezes se identifica com as ações tomadas pelos personagens. Muitas vezes o que a gente está narrando são fatos que acontecem diariamente com nós mesmos. Às vezes a gente para pensar naquele acontecimento específico da crônica, do tema que foi falado em alguma crônica, e a gente para pensar, analisar e refletir que muitas vezes aquele tema pode acontecer conosco. Por quê? Porque são temas corriqueiros do dia a dia. E a crônica também é um texto muito curto, que narra episódios, muitas vezes banais. Na verdade, a crônica, a gente não precisa usar também uma linguagem mais formal, não há necessidade. A narrativa sempre com uma forma mais tranquila, da forma coloquial, não há necessidade da gente deixar um texto bem organizado, assim, no sentido da semântica ser um texto muito formal, não há necessidade. Na verdade, é um texto informal, não é? Um texto de conversas e também acontece com poucos personagens, não há necessidade também de ter muitos personagens. O narrador pode ser presente, onisciente, aí depende da pessoa que está realmente fazendo a crônica. E o lugar onde o episódio ocorre geralmente é um só e é determinado. Deu para pegar aí algumas dicas? Aqui, pessoal, coloquei aqui uma análise de uma crônica, né? Análise das crônicas. Como é que a gente pode analisar as crônicas? Nós temos que analisar primeiro, pelo segmento do autor, né? Quem é o autor? Existem vários autores maravilhosos de renome muito importantes na nossa literatura brasileira no tocante à crônica. Entre eles, eu citei aqui Machado de Assis, Milton Rantum, Lília Guerra, José Faleiro, Mário Viana e Paulo Mendes Campos, né? Foram outros que tem crônicas maravilhosas. Mas aqui, no material que eu sugeri aqui no nosso acervo bibliográfico, eu escolhi esses aqui. Então, como é que a gente poderá identificar as crônicas? Vocês poderiam perguntar, professora, como é que eu vou identificar a crônica? E eu vou responder. Primeiro, vocês vão identificar pelo tema, pelo assunto, né? Cada um desses autores que eu trouxe aqui para vocês que vocês estão vendo aí, ele traz um tema específico e ele vai falar especificamente sobre este tema.
tá? E a partir deste tema, ele vai poder colocar os personagens. Quantos personagens são, quem são os personagens, se o autor ele está presente na história ou se ele apenas está de fora contando a história que ele já viu. Tudo isso a gente tem que analisar. E por último, a gente tem que ver também o tom. Qual é o tom? O que foi que esse texto me despertou? Ele é irônico? Ele é lírico-poético? Ele é crítico? Ele faz uma denúncia? Ele faz uma observação? Ele questiona um comportamento? A gente tem que identificar essas questões aí para poder a gente analisar, né? A gente ter uma visão mais crítica das crônicas quando a gente estiver lendo, né? Então, vocês do 8º e do 9º ano, vocês vão produzir futuramente, vocês vão produzir nas futuras oficinas, a gente já está começando a fazer as nossas produções e vocês vão realmente tentar identificar isso aí, tá bom? Uma crônica, na verdade, esse tipo de texto, vamos ler comigo aqui, ó. Focaliza sempre assuntos do cotidiano e geralmente são escritos em linguagem coloquial, evidenciando sempre a fala comum, a fala popular do nosso dia a dia, né? Como eu já tinha falado antes. As crônicas, por vezes, aproximam-se bastante do conto, especialmente quando, ao contarem uma história, adquirem caráter narrativo, porque sempre ele está narrando algum acontecimento, né? Então, muitas vezes, eles narram esses contos e a gente pode até confundir com outro gênero textual, mas narra contos como se fossem contos, né? Mas narra fatos do nosso cotidiano e é sempre evidenciado pela forma coloquial das palavras. Na verdade, não existe uma forma muito formal, né? Isso na verdade, o que difere de uma narrativa comum, tá? Então, quando você vê um texto que ele tem uma narrativa mais popular, um domínio mais comum, na forma de linguagem, na forma coloquial, então é uma crônica. E quando você vê um texto narrativo, mas com a forma mais formal, então não é uma crônica, é um texto narrativo, deve ser outro gênero textual. Então, isso é o que difere os gêneros textuais. Tá bom, pessoal? E aqui, depois dessas informações que eu passei para vocês, eu passei aqui algumas indicações de crônicas, que eu já passei também no PDF para vocês acessarem, para vocês olharem na casa de vocês, quem tiver acesso. E aqui também trouxe algumas indicações muito importantes para vocês analisarem em casa, tá? E aqui também tem alguns sites importantes para melhor compreender o que nós estamos falando, o que nós estamos evidenciando. Nesses sites que eu mostrei aqui, ó, Domínio Público, Portal das Crônicas, tem muitas crônicas legais que vocês podem acessar também, tá? Olha só, vamos fazer uma prévia e abordar os diferentes autores, as diferentes épocas e lugares em que viveram. Estamos tratando objetivamente desses autores maravilhosos que eu já falei anteriormente, né? Que é Machado de Assis, Paulo Mendes Campos, Milton Rantu e outros jovens cronistas. E vocês também poderão ter a oportunidade de serem também jovens cronistas, né? Vamos fazer comentários pontuais sobre as diferenças temporais e culturais para poder entender a importância de Machado de Assis como cronista. Como ele era na época, como era a vida na época que ele vivia. Essas questões são muito pertinentes da gente poder entender quando a gente está se tratando de uma crônica. Nós pegamos uma crônica e deveremos realmente entender qual é a época, qual foi a cidade, qual foi o país, entender um pouco também sobre o autor da crônica. Porque muitas vezes a gente vê a crônica e não se liga muito para o autor, para estudar quem foi aquele autor, qual foi o século que foi passada aquela crônica, se foi agora, se foi antes, quem foi que fez, qual foi a mídia social que foi colocada essa crônica, se foi para um jornal, se foi para uma revista, quem produziu, quem foi que fez. Gente, são perguntas muito pertinentes que a gente também precisa saber, precisa entender, tá? Vamos analisar também o jeito de narrar que o cronista usou, se ele nos fez rir, se ele nos fez chorar, porque, na verdade, sempre as crônicas trazem alguma emoção para a gente. Já que ela trata de um cotidiano corriqueiro, ela sempre traz uma reação, né? Então, qual foi? O que foi que
trouxe para mim? Qual foi a emoção que me foi passada através da crônica? Ela me fez chorar? Ela me fez rir? O autor usou palavras normais ou ele usou um significado diferente do que ele estava falando? Será que ele usou metáforas, né? Então aí já entra as figuras de linguagem que a gente já pode estudar também dentro das Olimpíadas, dentro das crônicas, por isso que a crônica é muito rica de ser estudada. Porque através dela nós poderíamos ver as metáforas, as comparações, o eu lírico, o lirismo, né? Coisas que a gente realmente tem que entender. E isso é muito importante, tá? Outra coisa, o tempo cronológico, né? Quando foi feita cada uma das crônicas, por quê, né? Essas perguntinhas aqui, pessoal, já está no PDF de vocês aí, para a gente poder analisar, né? Vamos parar um pouquinho agora e vamos agora responder essas questões propostas que eu coloquei no PDF de vocês. Eu vou pedir já para vocês pesquisarem uma crônica dessas que eu já tinha colocado o link aí para vocês, que eu já mandei. Vocês vão escolher a que vocês quiserem. Coloquei 7 crônicas e tem os sites que eu já enviei para vocês também, né? Que vocês estão vendo aqui também nessa aula agora. E aí vocês vão escolher uma daquelas crônicas, vão ler. Pode me mandar o vídeo da crônica, você lendo o vídeo da crônica que você escolheu. E vocês vão responder essas questões aí para mim, tá? Tempo cronológico, as maneiras que tratam o assunto, que sentimentos ou emoções a crônica despertou, qual o assunto central da crônica. São essas questões aí que eu quero que vocês respondam e mandem para mim, tá bom, pessoal? E então, eu vou encerrando nossa videoaula com essa frase muito bonita de Walt Disney, que ele fala assim: a melhor forma de começar é parar de falar e começar a fazer. Porque nós todos somos capazes de produzir belíssimos textos. Eu sei que vocês são. Então, vamos começar de onde? Vamos parar e vamos começar a produzir. Ah, mas o meu texto já não ficou tão legal. Não tem problema, a gente começa assim mesmo. Vocês são capazes, eu sei que vocês são. Eu sei que vocês são, tá? E vale a pena também a gente refletir sobre uma coisa muito importante. Para ter o sucesso desejado do que a gente quiser na vida, nós precisamos pensar, planejar, tentar, fazer. Faça de novo se por acaso você fez errado, ou se por acaso deixou de fazer, ou não quis fazer, e continue fazendo. A produção é dessa mesma forma. Nós fazemos, se não deu certo, a gente faz de novo e assim a gente vai construindo, né? Vamos fazer dos nossos sonhos os nossos objetivos, porque nossa vida depende de nós mesmos, não é? Depende de cada um de nós, porque nossa própria história, quem constrói somos nós mesmos. E para encerrar nossa aula de hoje, nada melhor e mais pertinente do que colocar uma frase maravilhosa de Machado de Assis, que é um dos cronistas que a gente está estudando sobre ele, né? O tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo. Então vocês, todos nós, podemos bordar tudo. O nosso destino, quem faz é a gente mesmo. A nossa vida, quem faz é a gente mesmo. Então, reflitam nessa linda frase de Machado de Assis e vamos tentar produzir, tá bom? Deixo com vocês um grande beijo. Todas as crônicas, espero que vocês façam as tarefas e mandem para mim, para a gente poder trocar as experiências e a gente aprender juntos, porque nós todos aprendemos juntos, tá bom? Obrigada pela atenção, pessoal. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus. Tchau, tchau.